Nesse vídeo você vai aprender como construir um framework mental. Na verdade, eu vou te dar esse framework mental para que você aprenda a lidar com a aparente sabotagem dos seus atos, de coisas que você quer fazer e parece que existe uma queda de braço, uma guerra dentro de você, com relação ao seu comportamento e o que você quer exercer. É como se você tivesse uma projeção que te impulsiona para o futuro e como se tivesse uma âncora no presente te prendendo e te impedindo, e inclusive fica gerando aquela sensação de comparação, de frustração, de expectativa frustrada de quando, tipo, acaba o dia, acaba o semestre, acaba o mês, acaba o ano e você fala: "Cara, não era aqui que eu queria estar. Não era com esse tipo de vida, não era com esse negócio, não era com esse tipo de profissão, não era nesse cargo, não era nesse relacionamento, não era, não era, não era, não era". Um caos generalizado da minha gente, mas aqui a gente fala exatamente sobre como a gente usa a neurociência para colocar ordem nesse caos e para impulsionar a nossa vida e como usar o que eu chamo de efeito gama. Efeito gama é essa onda de frequência em que a gente executa, entende que é protagonista da própria vida, entende que não é perfeita, que tem vulnerabilidade, mas tem clareza e consegue ajustar as coisas e executar. Eu me chamo Camila Mamed e nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência. E como você já clicou nessa thumb, você está aqui, obviamente, esperando um framework, um modelo mental. Camila, o que que é um framework mental? Framework é um modelo, uma espécie de estrutura de passo a passo. Todos nós temos frameworks mentais, o mindset ou mentalidade. Camila, por que que você não chamou de mentalidade? Primeiro, porque eu não sou todo mundo, né? Minha mãe já avisou lindamente. Primeiro, que eu não sou todo mundo. E segunda, porque eu queria te dar sair desse espaço do coaching, que já usou muito a palavra mentalidade, mas ainda assim dar a perspectiva de que tem uma maneira de pensar. Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, mas existe uma maneira de pensar. Existe uma maneira de cada pessoa pensar. Existem momentos na vida em que a gente pensa de uma maneira ou de outra, se a gente está mais esperançoso, mais esperançosa, ou mais angustiada, ou mais ansiosa. E, inclusive, quando a gente fala de pensamento, tem uma coisa muito legal que eu não sei se você já parou para avaliar, que a gente associa como se pensamento e consciência fosse a mesma coisa. Por exemplo, o seu gato pensa, ele só não tem consciência de que pensa. O seu gato aprende, ele só não consegue explicar aquilo que ele aprendeu. O seu cachorro entende, ele aprende, ele tem processos cognitivos, que são similares aos nossos, mas os nossos são muito mais robustos, com maior complexidade e com níveis de consciência, né? A gente tem capacidade de pensar, mas não só isso, sobre pensar a respeito do que a gente está pensando, sobre pensar no porquê que a gente está pensando. Inclusive, aqui tem um superpoder incrível, que é, imagina você estar muito ansiosa por causa das demandas da vida, inclusive por essa questão da frustração, de não estar vivendo a vida que você gostaria. Inclusive, se você quiser orientação da neurociência para viver a vida que você quer viver, clica aqui embaixo que tem o Efeito Gama, a nossa comunidade em que a gente traz ferramentas da neurociência para lidar com as demandas da vida. Mas se você quer entender como você pensa, imagina que você está num contexto de ansiedade. Você consegue, pensando sobre o porquê que você está ansiosa, é porque eu tenho medo da instabilidade. É porque o mundo está muito difícil e eu não me sinto pronta para dar conta desse mundo. É porque eu não tenho as ferramentas necessárias para dar conta desse mundo. Ou é porque está mudando muito rápido, ou é porque eu estou me comparando, porque eu tenho a expectativa de ter uma vida que é igual à vida de outra pessoa, porque eu estou usando a régua de outra pessoa para me medir, para medir o meu desempenho, para medir o meu resultado. E porque eu estou valorizando só o resultado, que é o produto, e não estou valorizando o processo, porque eu não estou entendendo como celebra o processo. Porque eu não estou. Ou porque eu não cheguei ainda, mas eu também não me sinto na direção. Porque também tem um pouco disso, né? A gente fica incomodada, não é só quando a gente não chega, é quando a gente não sente que está na direção. Porque o cérebro precisa dessa sensação de coerência, de construção. Então, eu vou te dar exatamente o mapa que você veio buscar. E a palavra mapa é exatamente porque é um acrônimo com 4 letras, e a primeira letra é o M, que é o medo nomeado. Para você lidar com esse processo de aparente autossabotagem, se você quer entender como que o cérebro processa essa questão de uma aparente autossabotagem, porque não é, na prática não é autossabotagem, tá? Eu vou deixar, inclusive, no final desse vídeo,
um vídeo para que você assista em que eu explico como que o cérebro processa essa suposta autossabotagem, porque na prática não é. Eu usei esse termo porque é uma coisa que você já ia entender e ia ficar claro sobre o que a gente está falando. Mas vamos lá. M, medo nomeado. Primeira coisa que você tem que fazer é nomear esses medos, que é, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo da frustração, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo das pessoas verem que eu errei, eu tenho medo porque quando criança não permitiam que eu errasse, eram muito duros no tratamento dos meus erros. Eu tenho medo de errar porque isso vai me fazer perder tempo e eu sinto que eu já estou atrasado na vida, que eu já estou atrasada na vida. É muito comum que as pessoas cheguem para mim, tanto nas formações, quanto nas mentorias e palestras em empresas, as pessoas dizendo, Camila, parece que eu tô atrasada. Essa época da vida já era para eu estar casada, terminada a faculdade, já ter apartamento e carro, já ter feito viagens internacionais, fosse poliglota e tivesse terminado o pós-doutorado internacional. As pessoas têm muitas expectativas. E essas expectativas têm relação também com como que o nosso cérebro processa expectativa, como que isso afeta a dopamina, essa projeção do futuro usando o córtex pré-frontal. Se você quiser saber mais desses temas assim de planejamento, de ansiedade, de expectativa, de como que o cérebro processa frustração, você pode deixar aqui embaixo um comentário. E se você chegou até aqui, pelo amor do santo Deus, clique em seguir. 55% das pessoas que assistem esse canal não seguem. Então você já clica em seguir, meu anjo. E quando eu não falar que é para você seguir, que é para você comentar, você se sinta à vontade. Aqui a casa é nossa. Você tá vendo aqui que o papo é bem fluido. A gente vai aqui conversando como se estivesse sentado no sofá de casa. Você no sofá, né? Porque eu, no caso, estou na cadeira de casa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, M, medo. Nomear os medos. Medo nomeado. Depois a gente tem A, ação simples. O que é a ação simples? Você vai identificar. Tendo identificado um medo, você vai identificar uma ação que se contrapõe a esse medo, que se opõe a esse medo. Então se eu tenho medo da exposição, a ação precisa ser a exposição. Camila, mas eu tenho muito medo. Eu vou me expor assim já no nível hard na primeira vez? Não. Se você tem medo da exposição no trabalho, por exemplo, você vai começar fazendo uma pergunta. Imagina uma reunião em que você teve uma ideia e com certeza já aconteceu com você, de você ter uma ideia, não falar, ficar ali remoendo aquilo por falta de coragem, vem algum bonito e vai e fala a mesma ideia que você teve. E aí você fica com aquela cara de tacho pensando, meu Deus, roubaram a minha ideia. Meu Deus, era a mesma ideia que eu tive. Por que eu não falei? Então esse processo de enfrentamento, que a gente chama, né, de ação, não é um enfrentamento no nível hard, é o que eu estou chamando de ação simples, ou seja, você vai definir uma pequena ação que enfrente aquilo. Então, ao invés de ir falar com a diretoria, de apresentar um projeto, de ir para uma rodada de investimento, de falar com a pessoa que você está apaixonado ou apaixonada, você vai fazer uma ação simples, que é, na próxima reunião eu vou colocar a minha percepção. Na próxima vez que eu discordar da opinião de alguém, eu não vou omitir a minha opinião. Não vou omitir a minha opinião, eu vou falar o que eu tô pensando. Depois você vai pensar no P, tá? Do mapa. O P, o que é? O propósito presente. Eu usei a palavra propósito para dar peso a isso e para também caber no acrônimo MAPA, tá? Que eu criei aqui exatamente para te dar esse framework. Mas esse propósito aqui na nossa perspectiva, principalmente que a gente está no contexto da neurociência, é para falar sobre motivação. Esse propósito no sentido do porquê que eu faço isso. E a motivação no sentido do porquê que eu faço isso. Motivação é motivo para a ação. Você precisa dar clareza para o seu cérebro do porquê que você está fazendo aquilo. Por que você está fazendo aquela escolha. O seu cérebro está dizendo, o que eu ganho com isso, bonita? Vou fazer uma ação simples e fazer uma pergunta. O que eu ganho com isso? Você precisa dizer, eu vou ganhar visibilidade, eu vou vencer o meu medo, eu vou ganhar a probabilidade de ser promovida, ou eu vou ter mais confiança em mim para ir buscar uma outra empresa, para buscar uma outra oportunidade. Então, você precisa ter clareza disso. E o último A é o que eu chamo de apoio interno. A grande maioria das pessoas tenta buscar apoio em terceiros. Inclusive terceiros que muitas vezes não estão disponíveis para te apoiar, né? Então, desafios da vida adulta. Apoio interno. Camila, o que é isso?
É um termo que eu estou usando aqui nesse framework que eu construí para compartilhar com você, para ficar um passo a passo, que quando a gente fala de coisas que são do cérebro e do comportamento, elas são intangíveis. O comportamento é tangível, mas os processos que acontecem, e explicar isso sem dizer um passo a passo, apesar de em comportamento e neurociência não ter essa coisa linear, né? Do tipo, primeiro faz isso, depois faz aquilo. O que eu estou tentando fazer é trazer tangibilidade para coisas que não são tangíveis, para coisas que muitas vezes são difíceis de sistematizar. Então, eu criei um framework mental exatamente para você ter um passo a passo. Quando eu falo de apoio interno, é muito comum que as pessoas tenham necessidade de validação, até porque nós somos seres sociais, o nosso cérebro é um cérebro social. Então, na construção de como o nosso cérebro funciona, e à medida nessa nossa dinâmica social, nós temos a necessidade e a busca pela validação. Então, é muito comum que as pessoas busquem apoio externo, apoio nos pais, apoio no cônjuge, apoio no amigo. É muito comum, principalmente uma pessoa que começa um novo negócio, que abre um negócio e fala, cara, as primeiras pessoas que não apoiam são os amigos. Depende do tipo de amigo que você tem. Os meus, alguns deles, me apoiam. Mas o ponto essa pessoa está buscando apoio. Quando eu falo que você precisa de apoio interno, você vai usar o processo de elaboração e de racionalização, de pensamento consciente, para que você seja o seu próprio apoio. Camila, como que eu faço isso? Eu posso dizer, imagina que você tem que começar uma coisa nova. Você pode dizer para si mesma, eu vou começar devagar. Imagina que você tem que testar uma coisa nova. Você pode dizer, esse apoio interno pode ser, não tem problema se eu fracassar. Qual é a pior consequência que acontece se der errado? Sempre que eu tô diante, eu não sou uma pessoa que tem problemas e dificuldades para fazer coisas novas, porque eu sou essencialmente executora. Exatamente por isso que o nome da minha comunidade é Efeito Gama. É exatamente por isso que eu falo de protagonismo e execução, de ir para cima da vida e pegar o leão no dente e fazer o que tem que ser feito. Mas isso é o meu perfil. Nem todo mundo é assim, né? Mas todo mundo tem ambição, todo mundo tem desejo. O ser humano nasceu para transformação. O ser humano nasceu para progredir. O ser humano nasceu para olhar para frente e enxergar mais, e enxergar possibilidade. Mas existe um diálogo interno, que eu chamo de vozes da sua cabeça. Né? Vozes da sua cabeça. O que as vozes da sua cabeça precisam dizer? Elas precisam ser um apoio interno. As vozes da sua cabeça não podem ser um inimigo interno. Existem dois tipos. Ou é apoio interno ou é inimigo interno. Ou as vozes da sua cabeça passam o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, e é exatamente isso que a gente combate no Efeito Gama. Ou as vozes da sua cabeça vão ser um apoio interno, dizendo o que de pior pode acontecer, o que de muito mal acontece se a gente se candidata a esse processo seletivo internacional. O que de pior acontece? A pessoa não selecionar? Nossa, que dramático. E eu tô aqui fazendo um processo teatral, mas é para que você perceba como que às vezes você está se permitindo ser sabotado ou sabotada por coisas que não fazem o menor sentido. Que na prática, na operacionalização da vida, na sistematização da vida, na arena da vida, meu irmão, na prática não vai mudar nada. Então, pegue esse framework, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar o template, o framework, para você, se você quiser imprimir e preencher. E você já clica aqui no vídeo que eu citei anteriormente, em que eu explico como que o cérebro processa isso internamente e por que às vezes parece que a gente está se sabotando. E já segue esse canal aqui e a gente se vê no próximo vídeo.